Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Eu sou a Bea e hoje eu quero falar sobre um tema de obsessão. Você tem um tema de obsessão, eu tenho um tema de obsessão e eu quero compartilhar isso com vocês. Vários artistas têm os seus temas de obsessão recorrentes ali, né? E como Dayara Tucano, que trabalha muito as questões indígenas de território, de corpo feminino indígena, a Rosana Paulino, que trabalha muito o corpo negro e arte não colonial, o Antônio Gormley, que trabalha o corpo no espaço, a gente tem o Cildo Meirelles, que trabalha a questão do o poder, o corpo com o poder, o colonialismo e a força que exerce em relação a gente, a relação que a gente tem com o mundo, a gente tem a Julia Chicago, que trabalha o feminismo, que trabalha o corpo feminino, então, assim, cada artista tem o seu tema. E esses temas podem aparecer claramente, né, ali na obra, como as bolinhas, né, com o Sama, que eu já fiz um vídeo, né, falando sobre ela um pouco. E às vezes não tá tão óbvio assim, né? E qual é o meu tema de obsessão? E eu quero saber qual é o seu tema de obsessão. O seu tema recorrente, o tema que você pesquisa com mais recorrência. Conversem comigo quais são seus temas. E o meu tema é o corpo. E eu reparei isso foi. Eu acho que isso a vida me deu, sabe? A vida me deu esse tema pra mim. E eu vou fazer uma trajetória assim com vocês, colocando meu tema e tal. Primeiro que assim, é, sendo uma pessoa neurodivergente, né? Se você é o primeiro vídeo que você tá aqui caindo de paraquedas, sabe que eu sou uma pessoa neurodivergente e eu sempre menciono isso em quase todo vídeo. Então vai estar sempre aqui. Estar habitando no mundo, no meu corpo, é algo muito sensível, delicado, intenso. E desde pequenininha. Então, no outro vídeo eu falei, eu sempre tive medo de poros. Eu tenho medo, né? Eu tenho tripofobia. Então, sempre tive medo de poros. Eu tenho medo de pele. Sim, medo de pele, isso existe. E eu tive nesse ponto, meus pais foram muito legais, eles me levaram no médico, para que o médico explicasse pra mim por que que eu tinha que ter pele, por que que eu tinha que ter poros, né? E aí, mas eu achava muito estranho habitar um corpo. Então, a própria existência, a própria sensação de ser um corpo, pra mim, é muito complexo, é muito intenso. Então, desde pequenininho eu já meio esquisitinha ali, né? É, Depois veio, eu lembro que eu fiquei obcecada pelo filme do Titanic. E sim, minha mãe foi um pouco esquisita. Minha mãe me deixou assistir Titanic, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, então é, erros aí da parentalidade da galera de Millennials. É, e aí eu assisti Titanic, eu fiquei obcecada por Titanic, só que eu ainda tenho a teoria que Titanic é uma grande ode às mãos, entendeu? Tipo, existe uma obsessão ali do diretor por mãos. Eu não sei por quê, mas na minha cabeça existem muitos closes de mãos, existem muitas cenas onde as mãos são importantes naquele filme e elas participam intensamente. E, e para mim, esse filme, eu ficava obcecada com essas coisas das mãos, eu observava as pessoas, as mãos das pessoas por causa do Titanic. E inclusive foi por causa do Titanic que eu comecei a desenhar e querer dançar também, porque, né, no filme tem a parte do desenho, ela também dança e fica na pontinha do pé, enfim. É, uma criança cheia de hiperfocos e esquisitinha. Todas as minhas lembranças estão muito relacionadas às minhas sensações físicas, assim. Então, eu lembro, né, na adolescência, o primeiro amor e aquela sensação de... A sensação da minha mão abraçar a cintura da pessoa. E a primeira vez que eu reparei que eu estava apaixonada mesmo foi... Eu fui no aniversário dessa pessoa. E aí eu fui... Tava uma cena de filme. Tava escalando, assim, escalando, olha quem que escala. Não, tava subindo as escadas e a pessoa tava vindo e eu senti as minhas pernas tremendo, assim, sabe? Eu senti minhas pernas tremendo. E aí eu falei, e eu pensei, eu lembro dessa cena exata, assim, eu vendo a pessoa, minha perna tremendo e eu pensando, eu acho que é isso que tá, é apaixonada. Eu tô apaixonada. E eu lembro nitidamente dessa sensação física mesmo, assim, sabe? Então, é, é o corpo, né? E aí depois na adolescência mesmo, eu comecei a dançar e aí o bagulho ficou maluco. Aí o bagulho ficou doido, porque eu comecei a ter muito mais consciência corporal. Hoje em dia eu entendo quanto isso. Eu não sabia lidar com isso, porque eu não sabia que eu era uma pessoa neurodivergente. É, Foi muito intenso. Se eu soubesse, talvez eu lidaria com isso de outra forma. Então,
dançar pra mim sempre foi muito intenso. E eu não tô falando de, ai, fazer pirueta. Eu tô falando de caminhar por uma sala de aula descalça. Já era intenso, porque já é um outro rolê que você não faz na sua vida, na sua casa. Então, tudo era muito intenso pra mim ali. E na faculdade, na verdade, foi quando eu comecei a teorizar essa minha maluquice com o corpo, né? Quando eu tava estudando dança, eu fui um pouquinho pro lado teórico também, porque sou nerd, entendeu? Sou uma nerdice aqui que eu gosto de ler uns livros, eu gosto de estar vendo uma palestrinha, entendeu? Me bota num simpósio, me bota num congresso, me bota aqui num curso pra eu assistir, pra ver se eu não assisto. Eu adoro uma palestra, adoro um livrinho. Então, me aprofundei bastante nesse tema. Só que na faculdade eu fiquei um pouco maluca, realmente, porque daí eu vi teóricos do corpo, sabe? Aí eu fui entender ali. E o primeiro conceito que bateu assim na minha cara, eu falei, babadeiro! Foi. é, é, eu acho que foi quando eu tava lendo a Bauman, que é bem popularzinho aí da galera da filosofia, e tava lendo sobre a questão de que nós, né, na modernidade líquida e bababá, nós temos a sensação que a gente tem um corpo, sabe? Como uma posse, uma propriedade nossa, né? Porque tudo é uma propriedade, tudo é sobre ter e não ter. Então, é, nós temos o corpo como uma propriedade. Não entendemos mais o corpo como algo que a gente é. A gente não pode ser algo sem o corpo. O corpo é algo, né? Nós somos o corpo. E, e essa visão. E eu fiquei, que babado! Gente, eu nunca tinha pensado nisso. E isso fez na minha cabeça dar uma pequena reviravolta, né? Tem outro teórico que eu gosto pra caramba, que é o Agamben, que estuda a questão do gesto, que o gesto ele é mais do que um gesto. Então, tipo assim, se eu tô. é, eu vou olhar o relógio, né? O que que significa esse gesto? Qual é o que move, né? O movimento de olhar o relógio, ele não diz só sobre o ato de olhar o relógio. Ele diz sobre um conjunto de coisas que dizem mais do que somente esse gesto de olhar o relógio, tá? E que os gestos eles pertencem a uma época, a uma cultura, né, a classe, enfim, tá vendo quanto coisa que, né, é conceitual, é contextual, melhor dizendo, né? Ele é contextual todos os nossos gestos. E eu fiquei apaixonada com esses conceitos, né? E na dança, eu comecei a me apaixonar muito por movimentos repetitivos, muito por movimentos repetitivos, por movimentos mais contínuos, assim, também, e que tem quebra, sabe? Partituras mais quebradas de movimento. E ele, e eu ficava apaixonada por isso, porque, cara, como que um gesto, às vezes, tão simples, que é levantar a mão, estender, abaixar a cabeça, isso repetidamente, isso se torna uma coreografia, isso se torna a própria repetição de um gesto, muda o contexto desse gesto e se torna uma coreografia. E eu fiquei, estou apaixonada por esse negócio. Eu amo esse negócio aqui. E eu tenho mais duas obsessões, né, dentro desses estudiadores, tanto que eu tirei essa palavra, que é a Christine Greiner, né, e o Butô, o estilo de dança japonesa, Butô. E aí, a Christine Greiner, ela é uma pesquisadora que ela vai atrás de estudar e entender a arte do corpo japonês, né, as fabulações do corpo japonês, inclusive é o nome do livro dela. E ela faz assim, ela também é outra que me deu umas porradas na cara que eu falei, babado, que é a reflexão entre esse corte que a gente tem muitas vezes de Ocidente e Oriente. Como que a gente percebe o corpo, como que a gente percebe a arte, né? É, em relação o lado ocidental deste planeta Terra, tem uma percepção bem diferente em relação à arte do corpo. E isso me fez refletir bastante, né? Que pra gente aqui do Ocidente, a gente tem uma. As artes do corpo, elas não são tão elevadas e valorizadas quanto algumas outras artes, né? E mais pra frente também eu fiquei bem apaixonada por fotografia.
E aí eu vou falar disso. Mas o Butô, ele teve muito a ver com gostar de fotografia, até mais do que alguns estudos fotográficos. Porque a plasticidade, a estética do Butô, pra mim, me remete a uma fotografia e muitas fotografias que eu queria fazer. E aí tem até uma história interessante, que eu fui assistir uma gala de balé clássico e tal. E eu achei chato pra cacete todas as coisas que estavam rolando. Achei os figurinos babadeiros, que tinha uns negócios ali que brilhava, que batia uma luz. Belíssimo. E aí, de repente, entrou o João Butô. E aí, quem conhece o João Butô, ele é um grande artista de Butô aqui do Brasil. E aí e o Butô, para quem não reconhece, nem sempre o Butô ele vai ter a virtuosidade plástica, ou seja, enquanto uma bailarina está colocando, coçando a orelha com a perna contrária e dando 77 piruetas, o Butô está caminhando, entendeu? O Butô está trazendo uma uma movimentação que pra gente aqui ocidental pode parecer às vezes até monótono. E pra mim aquilo foi babadeira. O negócio foi babado. Na hora que ele entrou, eu falei: "Ah, dane-se todas as 500 piruetas que essas meninas fizeram." Não desmerecendo o trabalho delas, claramente, mas a virtuosidade ali, pra mim, tava na delicadeza do que é mínimo, sabe? Eu fiquei, tá vendo como a pessoa é meio obcecada? Meio obcecada, né? Só que, como tudo na vida tem, né? Um negocinho ali, meu corpo resolveu se vingar de mim. Por quê? Porque a pessoa é louca, a pessoa é obcecada. Então, meu corpo resolveu falar: você vai parar de dançar, maluca. Porque você não tem limite. E aí eu rompi o ligamento, né? Eu tive uma lesão. E pausa dramática. Ótimo, vou colocar fotos dos meus pinos, porque quero compartilhar meus pinos com vocês. Olha que intimidade. E aí, o que acontece, né? Nesse momento eu tive que realmente. É muito bizarro você ver o seu corpo sendo algo que você não. Meu Deus, você tem zero controle mesmo, né? Você observar a falta de controle que você tem. E essa lesão foi com que me aproximou do desenho de novo, me fez aproximar da fotografia. E hoje eu consigo. Hoje eu acho que o meu tema de corpo ele tá indo mais para movimento. Porque depois que eu, né, foi um pouco traumático ali, né, eu me afastei bastante desse estudo de corpo, eu me afastei de procurar realmente. Eu acho que eu voltei a desenhar, me interessar por esse corpo a partir do movimento. Hoje eu vejo por algumas categorias, talvez, né? A primeira categoria que eu vejo esse estudo, essa obsessão minha, é pensar pelo gesto de desenhar, como que o meu corpo performa a arte, como o meu corpo é o artista. Então, como que eu vou desenhar essa linha? Como que meu corpo se comporta com isso? Então, como tem muita sensibilidade, eu vou prestando atenção do tipo, nossa, como que o som desse papel, o que que ele me fala? Ele me incomoda? É algo que eu quero aprofundar, não é? Como que essa tinta se comporta, né, no papel? Então, o próprio gesto do material mas o meu corpo nesse gesto, o meu corpo nesse material. Então, essa relação do movimento que a tinta que o material faz com o meu corpo. Isso é a mesma coisa na fotografia. Então, como que a luz se movimenta com o meu corpo, o gesto que eu faço tem um movimento na luz e eu consigo ter a fotografia que me interessa. Então, e aí os gestos que eu faço na fotografia talvez sejam até mais, hoje em dia, tô tentando criar coragem para voltar a pensar naqueles gestos mais dançantes, não como criar uma coreografia, mas voltar a gestualizar de novo, né? E eu acho que eu tô indo para esse lado, sabe, do movimento, da coisa. E para mim a dança, ela vinha muito nesse espaço do eu não posso ir atrás de uma virtuosidade, porque ela é muito cruel, ela é uma caixa que eu não pertenço e ela é uma caixa muito cruel. Porque você nunca vai conseguir aquela perfeição, você nunca vai conseguir aquela representação ideal da pirueta tal, do corpo tal, da forma que você deseja. Então, para mim é a mesma coisa hoje. Por que que eu vejo o movimento? Eu tenho uma pesquisa de glossário visual, né? Então eu pego a forma, e eu estou trabalhando isso agora com
formas do corpo humano, literalmente. Então, os ossos, as figuras, as posturas dos nossos posturas corporais e tal, mas também os nossos órgãos e também, né? Eu pego aquela um pedaço de osso, né? E aí eu observo e eu tento desenhar do meu jeito. Eu tento desenhar de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida. E aquele objeto ele vai se tornar uma parte do meu glossário virtual do meu glossário virtual, não, do meu glossário visual, e que lá pra frente eu posso transformar essa forma, compondo como se fosse um quebra-cabeça. Então eu pego aquela pecinha que eu desenhei, ou seja, eu pego a patela que eu desenhei do meu jeito, que eu desenhei de uma forma mais simples, que eu simplifiquei e não simplifiquei de uma forma pensando sobre como é a melhor forma de retratar uma patela de forma simples. Não, eu olhei para aquilo, eu falei, isso aqui me lembra isso aqui. O gesto que eu desenho é mais gostoso e fluido de fazer se eu fizer desse jeito. E aí, essa vai ser a minha patela. Eu coloco ela no meu glossário e depois disso tudo eu posso estar lá desenhando alguma coisa e eu falo, ah, esse cantinho aqui do de papel tá precisando de uma patela, vou colocar, porque a forma da patela virou. Então, a partir do momento que ela tá no papel, ela já não é mais uma patela, ela é aquela forma. Então, ela deixa de representar para ser o que ela é ali no papel. Como vai ser as pesquisas do futuro, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sinto que eu preciso fazer uma série, então eu tô nessa pesquisa de série, quero trazer aqui como que vai ser essa busca, então eu tô meio perdida ainda com isso. E eu quero ter coragem de voltar aos estudos de nu, né, na fotografia. A princípio tá frio pra caramba, então assim, tirar a roupa pra mim já tá difícil. Só que eu quero voltar com isso, eu quero voltar a estudar esse movimento. E aí, sei. Bom, é isso. Eu agradeço imensamente de vocês estarem aqui. Não sei se eu não falei nada. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. Espero que eu tenha trocado com vocês alguma coisa. Quero saber o seu tema de obsessão, de o que que vocês estão pesquisando por aí, né? De novo, se você não é um artista, mas é um apaixonado por arte, está por aqui, me conte quais são as obsessões dos seus artistas favoritos, quais são os temas que você mais gosta de procurar e saber por aí, né? E eu agradeço de coração mesmo quem tá por aqui, quem tá, eu sei que tem algumas amigas que estão, oi amigas, que estão assistindo religiosamente, e eu agradeço bastante. Se inscreva, compartilhe se você sabe de alguém que gostaria de trocar, né, essas ideias aqui comigo. Pretendo trazer algumas referências, outras referências, pretendo também abrir mais sobre a minha neurodiversidade, então teminhas polêmicos também vem por aí. Trazer fofoquinhas de arte, trazer, enfim, cada teminha que apareceu nesse vídeo, eu pretendo trazer eles menorzinhos, então trazer vídeo sobre o Butô, trazer vídeo sobre a pesquisa da Judith Butler, enfim, trazer todas essas referências de uma forma, de um vídeo só para cada coisa, né? Enfim, é isso. Agradeço mesmo de novo. Se inscrevam, compartilhem, fiquem comigo aqui. E fiquem bem, é o mais importante, tá bom? Tchau!